estou aqui com um triatleta, médico, pós-graduado em endocrinologia, e ele trouxe um tema bastante polêmico. Porque a sua dieta que você vai iniciar em 2023 não vai funcionar. Muito prazer, estou aqui com o Dr. Vitor Manta. Olá, Mirela. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite para falar sobre um tema que eu adoro, né? Que é justamente emagrecimento, obesidade e dietas. Com certeza, agora a pergunta que não quer calar. Tô frustrada. Por que essa dieta que a gente está iniciando agora em 2023 não vai funcionar, doutor Vitor? Olha, não fique frustrada, tá? Porque a proposta nesse podcast aqui é eu dizer para você e para o seu público por que essa dieta não vai funcionar, por que a maioria das dietas não funciona e o que fazer para poder reverter isso e você ter um caminho de sucesso no seu projeto de emagrecimento, né? Então, Mirela, eu costumo dizer, né, para os meus pacientes no consultório que existem algumas habilidades que o paciente que quer iniciar um projeto de emagrecimento, ele precisa desenvolver algumas habilidades. Já se foi o tempo, né, acho que na verdade nunca existiu o tempo onde o paciente deveria depositar nas mãos do médico e da nutricionista inteira a responsabilidade pelo seu projeto de emagrecimento, né? Então, que habilidades são essas que as pessoas estão esquecendo de desenvolver? 3 habilidades, né? E, em primeiro lugar, a habilidade de modificar hábitos. Modificar hábitos nem sempre é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil. Então, modificar hábitos é uma coisa muito importante. A gente pode aprofundar isso daqui a pouco. Tá? Claro, claro. Mas, em segundo lugar, a habilidade de não ceder aos pensamentos sabotadores, né? O que é o pensamento sabotador? Veja, muitos pacientes eles se programam para fazer atividade física. Vamos supor que você quer se programar para fazer atividade física hoje às 17 horas. Mas às 16 horas, uma voz invade a sua cabeça e te fala assim: Mirela, você está tão cansada hoje. Né? Não é assim? Você está tão cansada hoje, Mirela. Olha, hoje não é um bom dia para você fazer atividade física, tá? Amanhã você vai, amanhã você compensa isso, né? E você, na medida que você, automaticamente, quando você escuta essa voz na sua Eu cabeça... me sinto super confortável e abraço a voz. Exatamente, exatamente. E falo, obrigada, meu anjo da guarda. Quando você decide dar ouvidos a essa voz, você se conforta, né? Você se sente abraçado realmente e você não executa aquela ação que você deveria executar. Com certeza, e normalmente você liga para uma amiga e vai tomar uma. Vai tomar uma, ou chega em casa e vai pedir um iFood e assistir um Netflix, né? Então... Desencadeia várias outras situações, né? Então, veja, nós evoluímos de uma forma, né, que o ser humano ele quer estar sempre na zona confortável, né? E na zona próspera, eu costumo dizer que é a zona da prosperidade. Uhum. E não necessariamente a zona da prosperidade significa o quanto de dinheiro que você tem no banco. Prosperidade para o corpo humano é você estar num ambiente seguro, longe de perigos, com comida e bebida ao seu alcance. Isso pode ser na sua casa, na sala da sua casa, né? Com um balde de pipoca, um Guaraná Antártica e um Netflix. Se tiver sexo envolvido nessa zona confortável, melhor. Mas se não tiver, está tudo bem. Porque, afinal de contas, você está seguro, você tem comida e você tem bebida. Todas as ações que você vai tomar na sua vida que vão ferir esse senso de prosperidade vão gerar a presença dos pensamentos sabotadores. Então, todas as ações que você quer tomar na sua vida que vão te levar de um ponto A mais baixo para um ponto B mais alto, vai ter a presença do pensamento sabotador. Então, não só para atividade física, mas para você iniciar uma dieta restritiva, se você quiser fazer algum trabalho social, se você quiser aprender um novo idioma, tudo que vai gerar alguma espécie de desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional, vai existir a presença do pensamento sabotador, né? Existe um livro chamado Como Superar Limites Internos, de um autor que eu adoro, Steven Pressfield, um autor americano, que ele trata justamente dessa temática e ele denomina a autossabotagem como a resistência. Essa entidade, né, maligna que vem para destruir completamente os seus projetos de crescimento, né? Uhum. Então, essa vozinha é o que eu chamo de racionalizações. Você costuma fazer negociações mentais com você mesmo todos os dias, né? E esse processo de resistência, essa autossabotagem, ela começa
logo nas primeiras horas da manhã. Eu diria que quando você abre os seus olhos depois que você acorda, você já começa a produzir pensamento sabotador. Quantas vezes você se programou para treinar de manhã cedo? Mas quando você abre os olhos, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça não te leva em direção à atividade física. A verdade, nem os olhos, o alarme mesmo, alarme. né? Você desliga e quer dormir de novo. Você simplesmente já produz a presença do pensamento sabotador que te diz, mas como essa cama tá quentinha? Até o barulho do alarme, né? Fala assim, meu Deus do céu, eu quero dormir. Entendeu? Como essa cama tá quentinha. O edredom te abraça, né? O ar-condicionado ali gelando, mas você tá tão quentinho, tão confortável, né? E aí começa a vir esse pensamento assim, poxa, mas você tá tão cansado, olha como você tá cansado. Você não deveria levantar agora, né? E você que tá ali naquela condição, né, de deitado ali, preguiçosinho e tal, acordando, você termina escutando isso e sabota o seu projeto, né? Claro. E, logicamente, que depois algumas pessoas podem até cursar com uma intensa frustração, né? Por isso que eu falei no início. Você acaba sendo um psicólogo também, né? Assim, não existe tratamento de obesidade sem entrar um pouco na psique do paciente, né? Então, esse é um dos grandes erros que muitos médicos e nutricionistas cometem, que é não abordar fatores psicológicos dentro do ambiente do consultório. Então, o projeto de emagrecimento não se resume a você prescrever uma dieta e prescrever uma medicação para o paciente. Você precisa enxergar esse paciente de modo integral e você precisa entender que esse paciente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Quando o paciente chega ao meu consultório, eu costumo falar para ele assim, olha, a mulher que vai perder 30 quilos não é essa que está aqui na minha frente. É uma outra mulher que vai desenvolver algumas habilidades que você não tem hoje. Mas calma, eu vou te ajudar. E aí, normalmente, eu costumo falar um pouco sobre essas habilidades, que nós estamos na segunda, eu não vou perder a conta. Sim, já uma terceira. Verdade. Mas eu ajudo esses pacientes e, não raramente, o meu primeiro item das prescrições são livros, né? Então, eu tenho um leque de livros que eu vou recomendar ao meu paciente para resolver dores específicas. Então, eu tenho livros para tratar da temática estresse, né? Para tratar da temática modificação de hábitos, livros para falar sobre essa questão da sabotagem. E a outra habilidade, né, que as pessoas não estão desenvolvendo, Mirela, é a capacidade de se disciplinar mais, né? As pessoas estão indisciplinadas, né? Então, muitas pessoas elas depositam o seu projeto de emagrecimento, depositam a sua atividade física na motivação, né? As pessoas esperam estar motivadas para poder fazer a atividade física. E eu costumo dizer que a motivação não presta para nada. Por quê? Porque a motivação ela é como uma emoção. Alegria, tristeza. Uma hora você está alegre, outra hora você não está. Uma hora você está triste, outra hora você não está. Então, uma hora você está motivado e outra hora você não está motivado. Como depositar na motivação todo o seu projeto de emagrecimento? Então, abandone a motivação. Trabalhe e fortaleça a sua disciplina, né? Porque a disciplina é aquilo que te faz colocar o tênis e ir para a academia, fazer um treino ou sair para dar uma corrida, mesmo que você não esteja com vontade. Porque você tem um trabalho a fazer e você vai e faz. Você sabe exatamente qual é o seu propósito, qual é a meta que você quer atingir, né? E eu costumo dizer também que nós somos os geradores da nossa própria realidade. Ou seja, nós precisamos gerar causas que vão consequentemente, gerar efeitos, né? E a gente precisa trabalhar nessas causas. Entre a causa e o efeito, existe no meio aqui o sacrifício, né? O esforço de você lutar contra os pensamentos autossabotadores durante o seu dia. Ou seja, os pacientes têm que entender que eles têm missões durante o dia dele, né? Desde o momento que ele acorda até o final do dia, ele tem uma missão a cumprir naquele dia. E como é que faz para desconstruir de um paciente obeso toda essa... Porque ele já pode descer em casa tomando um Nescauzinho, um todinho. Ele já nem toma café da manhã. Tô dando um exemplo aqui. Já come, já almoça de uma forma totalmente diferente do que você sugere. Janta horrores. Não é fácil, né, Vitor? Não é fácil. É um trabalho complexo, né? São várias barreiras, né? Não tem receita de bolo também, entendeu, Mirela? A gente tem que analisar a individualidade de cada paciente, né? Alguns pacientes são mais fáceis, já vêm para a gente com um pouco mais de disciplina estabelecida na sua rotina, e outros são completamente indisciplinados, né? E aí você tem que fazer realmente um trabalho de praticamente uma lavagem cerebral nesse paciente, né?
para poder fazer com que ele fortaleça esse senso de disciplina, né? Essa necessidade dele se disciplinar mais, entendeu? Então, não é um trabalho fácil, mas assim, a gente conta aí com as visitas frequentes, né? E em cada visita dessa, a gente tenta passar um pouco mais disso aí. Eu cobro a leitura dos livros, né? Eu falo, vou passar 3 livros aqui inicialmente. É o dever de casa. O dever de casa. Normalmente as visitas no consultório são de 60 a 90 dias, o que dá um tempo suficiente para esse paciente ler e fazer essas leituras. E o desafio é o seguinte, eu digo ao paciente, olha, eu tenho certeza que após a leitura desses 3 livros, você vai para um outro nível na sua vida, entendeu? E você vai aplicar os ensinamentos desse livro nas várias áreas da sua vida, não só sobre emagrecimento. Você não vai aplicar... Quando você se disciplina mais, você não vai usar isso só para o emagrecimento, mas você vai usar isso na sua vida profissional, né? Você vai usar isso na sua família, você vai passar esses valores para os seus filhos. Então, são ensinamentos que vêm para ficar, né? Claro. O primeiro livro que eu recomendo é um livro de um militar americano chamado Jocko Willink. É um livro chamado Disciplina é Liberdade, né? A disciplina realmente é libertadora, tá? O segundo livro é, como eu falei, o Hábitos Atômicos. E o terceiro é Como Superar Limites Internos, que vai tratar dessa temática da autossabotagem. Então, esses 3 livros aí, eles representam verdadeiros manuais de como as pessoas irão adquirir essas habilidades. Então, veja, sem essas 3 habilidades... né? Sem essas 3 habilidades, eu acho extremamente difícil que um paciente consiga iniciar uma dieta e consiga dar sequência nisso. É por isso que eu falo, com todas as palavras, e afirmo que quem não tem essas 3 habilidades ainda em construção, pelo menos em construção, dificilmente essa pessoa vai conseguir seguir um projeto de emagrecimento por um longo prazo, né? Justamente isso que a gente precisa de constância, regularidade no projeto, para ver as coisas acontecendo. Eu digo para você hoje, Mirela, que qualquer paciente que for no meu consultório, eu consigo fazer esse paciente perder 10, 12 quilos em 60 dias, tá? Com utilização de medicações, que são muitas vezes necessárias. Mas o grande problema é o seguinte, se ele não adquire essas 3 habilidades, esse paciente vai voltar a ganhar peso. Ele vai ciclar o peso, o famoso efeito sanfona. Claro. Né? Justamente pela falta dessa habilidade. São pacientes que cedem muito aos pensamentos sabotadores. É aquela amiga que chega em casa com a torta, né, de chocolate e fala, amiga, só um pedacinho. Você já tá magra? Já perdeu peso aí, amiga. Para com essa loucura, entendeu? Verdade. É aquela pizza que seu marido traz, né, que você tá tão cansada naquele dia, você trabalhou tanto que você fala assim, poxa, eu mereço esse pedacinho de pizza. Eu mereço esse boom de carboidrato, Brasil. Exatamente. Farinha de trigo. Exatamente. Então, alimentos, né, hiperpalatáveis, gostosos de comer, mas que trazem consigo uma quantidade de calorias excessiva que contribui para o aumento de peso. Sobre essa questão do glúten, você é contra, a favor? Há uma grande... tem médicos que são super contra, a favor, lactose. Me fala um pouquinho sobre isso, Vitor. Até a título de curiosidade também. Eu tenho uma opinião intermediária com relação a isso aí, né? Eu não sou nem um extremista para suspender de vez e nem para que todos têm que comer, né? Eu acho que pacientes que têm realmente intolerância a glúten estabelecida, esses aí têm que vetar, né? Vetar. Mas existem variados graus de intolerância, né? Que o médico, junto com o paciente, tem que discutir isso e decidir qual o melhor caminho para esse paciente, tá? O nosso grupo, habitualmente, coloca uma dieta, né? Pede para ser uma dieta sem glúten e sem lactose também, né? Porque a gente acredita que esses alimentos são inflamatórios, né? E no paciente obeso que já chega para a gente muito inflamado, a ideia é que a gente comece uma dieta anti-inflamatória. Mas também eu não acredito que um paciente que não tem uma intolerância a glúten estabelecida, ele irá, mesmo com a dieta prescrita ali sem glúten, sem lactose, que ele não vá comer glúten e lactose, né, no seu dia a dia, entendeu? Claro. Então, a minha opinião, ela é bem intermediária nesse ponto. Depende muito. Depende de cada paciente. Claro. E eu queria saber da bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma coisa que todo brasileiro, né? Mundial isso. Gosta, uma cervejinha. Como é que faz para driblar também
essa situação que engorda? Excelente pergunta, Mirela. Na verdade, assim, o que é que os estudos nos mostram hoje, né? Os estudos nos mostram que a tolerância para bebida alcoólica é zero. As pessoas não deveriam estar consumindo álcool. Porém, veja, culturalmente no Brasil e no mundo, a gente celebra em torno da bebida alcoólica, né? Então, é muito difícil que você chegue numa rede social, por exemplo, e grite essas afirmações para as pessoas, porque você vai terminar gerando você vai ser até mal visto. É uma discussão, uma polêmica. Uma polêmica, e assim, às vezes essa polêmica não vai te levar a nada, né? Não é porque você está falando aquilo ali que as pessoas vão deixar de beber, porque é uma coisa que está enraizada na nossa cultura, né? O hábito de tomar uma cervejinha depois do futebol, Exato. tomar um vinho no final de semana com a sua esposa e tudo mais. Então o que é que eu aconselho meus pacientes? Eu não oriento ninguém a suspender bebida alcoólica, né? O que eu peço é que as pessoas vivam a vida com mais equilíbrio, de forma mais polida, de forma mais equilibrada, entendeu? Então, assim, habitualmente a gente já sabe, por exemplo, que medicações como Ozempic são medicações que vão reduzir o desejo pelo álcool, né? Então, eu falo para o paciente, olha, vamos equilibrar, mas eu já sei, eu já sei que a medicação vai terminar reduzindo esse consumo, entendeu? Esse desejo. O desejo, o consumo. E se ele beber, assim, uma quantidade exagerada, ele vai terminar passando mal, entendeu? Entendi. Então, a medicação não deixa ele consumir grande quantidade. É isso que eu queria falar com vocês, sobre essas medicações. Todos os pacientes tomam medicações? Como é? Porque hoje em dia, principalmente os adolescentes, estão todos tomando Ozempic, a maioria, né? Todos não. A maioria tomando Ozempic, remédio para emagrecer. Conta um pouquinho sobre isso. Qual a sua visão? O que é que você acha que correto? Existem indicações bem precisas para a utilização de medicações para emagrecimento, certo? Agora, um médico habilidoso, ele pode prescrever a medicação e modular essa medicação, dose, etc., numa paciente que está fora dessa sugestão, né? Dessa condição clínica, e apresentar um resultado de emagrecimento efetivo para aquela paciente. Então, o médico tem que manejar isso, né? Nunca o paciente deve buscar medicações e tomar medicações por conta porque própria. pode ser sem receita, né? Assim, exatamente. Esse é um dos grandes problemas das medicações para emagrecimento. Algumas delas são comercializadas sem receita médica, sem necessidade de receita. E aí o que acontece? Pessoas que estão ali com sobrepeso, que não têm a indicação da medicação, mas que viu uma amiga tomar e aí se deu bem, emagreceu, essas pessoas terminam cometendo o erro de comprar medicação e podem cursar com efeitos colaterais e não ter a assistência médica necessária. Por exemplo, todos os meus pacientes têm meu telefone particular. Então, eu respondo todos os meus pacientes todos os dias, né? Então, um paciente que chega na farmácia e compra a medicação, ele não vai ter essa assistência, ele pode ter efeitos colaterais que sejam potencialmente nocivos, né? A cópia da amiguinha. A cópia da amiguinha. Né? Ai, me dá aí a receita que E ainda tem seu médico passou, eu vou fazer igual. E ainda tem um problema, Mirela, mais grave, né? Porque, por exemplo, imagine uma menina que tem anorexia, né? Existem blogs hoje na internet de meninas com anorexia que ensinam as outras meninas a como utilizar as medicações. Exatamente. Oi? Exatamente. Então, uma menina que quer emagrecer hoje e que está cursando com um problema psiquiátrico, como anorexia, bulimia, etc., ela chega nesse blog, lê o blog, obtém todas as informações, chega na farmácia e compra essas medicações, entendeu? Imagine o problema para uma garota como essa, entendeu? As meninas, elas têm uma disfunção, elas se olham no espelho e, apesar de estarem magras, elas não se enxergam dessa maneira. Não. Né? E aí elas continuam utilizando essas medicações e isso pode até levar a óbito, né? Com certeza, é perigosíssimo. Eu peguei uma paciente quando eu atendia, só para você ter uma noção, né, como essa coisa é grave, né? Eu peguei uma paciente quando eu atendia lá em Aracaju, hoje eu já não atendo mais em Aracaju.
E a menina, quando entrou no meu consultório, ela estava muito magra, né? Ela devia ter ali uns 46 quilos, 50 quilos. Extremamente magra. Dava para ver as veias da menina nos braços, né? Quantos anos? Ela devia ter uns 27 anos. Nova. Nova, né? Jovem, né? Então, quando ela entrou no meu consultório, eu imaginei o quê? Que ela me pedia, doutor Vitor, eu vim aqui para engordar. massa muscular, né? Pô, não tô conseguindo ganhar peso e tudo mais. E aí, querida, tudo bem? Como é que você chegou até aqui? O que é que você deseja e tudo mais? Ela falou, doutor Vitor, eu vim aqui para emagrecer. E eu tomei um susto na hora, né? E logo eu identifiquei que se tratava de um quadro ali mais delicado, psiquiátrico. E aí eu fui ter essa conversa com ela, identificar o que é que ela tem feito de dieta, quais são os comportamentos dela. Logicamente, essa menina precisou de acompanhamento psiquiátrico, porque o quadro dela realmente não condizia com uma pessoa que precisava perder peso, né? E ela se via gorda? Ela se via acima do peso, infelizmente. Por mais estranho que isso possa parecer, mas é a individualidade de cada um, né? Claro. As redes sociais atrapalharam esse trabalho de vocês médicos? Assim, eu quero o corpo dessa blogueira. Aquela pessoa tá com um shape maravilhoso. Existe isso no seu consultório? Olha, existe, né? Na verdade, eu costumo dizer que a rede social nos ajudou muito, né? Porque hoje a gente consegue propagar, né? A informação, né? Então, eu produzo conteúdo informativo sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida diariamente nas redes sociais, gratuitamente para quem quiser pegar esse pouquinho de informação lá, né? Então, nesse sentido, foi muito bom, né? Para a gente divulgar a informação e contribuir com a sociedade. Mas, por outro lado, eu costumo dizer também que uma das chaves para a infelicidade são as comparações, né? Então, hoje a gente vê meninas jovens que costumam se comparar com aquela blogueira A, com aquela blogueira B, com aquela modelo, etc., né? Sem saber que muitas daquelas fotos que vão para redes sociais são fotos editadas, né? Existe um filtro A, um filtro B. Photoshop, entendeu? Então, as meninas costumam comparar o pior lado delas, que é o sobrepeso, a incapacidade de perder peso de forma apropriada, com a melhor parte de uma outra pessoa, né? Com a melhor coisa que a outra pessoa está postando na rede social, que é o seu corpo magro, que muitas vezes, como eu falei, passa por uma edição, né? Exatamente. E isso gera um sofrimento interno nessa menina, né? Habitualmente são meninas, tremendo, né? Tremendo. Então, hoje a gente vê meninas aí jovens querendo fazer lipo, botar silicone, esse tipo de coisa, entendeu? Tudo pela moda, tudo pelo e com Ozempic na geladeira. E com Ozempic, não só Ozempic, mas outras coisas. Outras coisas. Então, a mensagem que fica aqui sobre essa questão das medicações é que precisa ter cuidado com isso, né? As medicações não são isentas de efeitos colaterais que podem ser potencialmente graves. Entendeu? Claro, com certeza. Comer à noite é vilão? É sim, esse é um excelente ponto de a gente abordar, porque eu percebo no consultório ainda muita dúvida sobre isso, né? O que a gente tem acesso hoje aos estudos de crononutrição e cronobiologia. E esses estudos nos mostram que todos nós temos relógios biológicos no nosso corpo, né? Todos os seus órgãos têm relógios, e esses relógios é que determinam o momento das secreções das substâncias, dos hormônios e tudo mais. Esses relógios periféricos, que a gente chama, são governados pelo relógio central que fica no seu cérebro, né? Esse relógio central é que comanda os outros relógios. Então, hoje a gente sabe que o ser humano não foi feito para comer à noite. Nós passamos a comer à noite com o advento do quê? Eletricidade, né? Então a gente começou a alongar a noite, a celebrar a noite e comer tarde da noite, né? Então imagine que quando você faz uma refeição ali às 22 horas, né? O seu intestino, o seu cérebro está mandando uma mensagem para o seu intestino: opa, não é para ter comida aqui. Mas o seu intestino está dizendo: olha, tem comida aqui, eu preciso trabalhar. Então, cria um desequilíbrio, um desbalanço. Seu cérebro está falando uma coisa, seu intestino está falando outra, né? De forma grosseira, seria isso. E isso vai acarretar uma série de problemas. Vai acarretar inflamação corporal, ganho de peso, né? Os hormônios ali à noite já não funcionam tão bem quanto deveriam, entendeu? Então, de forma direta, todo o alimento que você come à noite, ele vai se transformar mais facilmente em gordura.
Né? E existe um estudo emblemático que mostrou até que uma alimentação saudável, se ela for comida à tarde e da noite, ela vai se transformar em gordura, entendeu? Então, a ideia é a gente comer cada vez mais cedo, né? Eu advogo a necessidade de a gente antecipar o horário da nossa última refeição, né? E tem muita gente aí... Qual é o horário limite? Existem estudos que trazem aí uma última refeição acontecendo às 15 horas, né? Eu acho... Peraí, produção. Produção. Eu tô com fome já aqui. Eu acho extremo, entendeu, Mirela? 15 horas. Existem pessoas que fazem sua última refeição às 15 horas e... Existem pessoas? Existem pessoas. Humanas. Existem. Que vivem, respiram. Que vivem tranquilamente, né? Agora, assim... refeição normal ou líquido também? Líquido, ela para de comer 15 horas. Só bebe água. Bebe água, um chazinho, entendeu? Mas assim, eu acho esse jejum um pouco extremo. O que é que a gente orienta lá, né, no nosso núcleo? Última refeição acontecendo às 18, 19 horas no máximo, entendeu? E a partir daí você inicia o seu período de jejum, né, onde você não vai comer mais nada, somente um chazinho de camomila ali, até para te ajudar a ter uma boa noite de sono. E você vai passar todo o restante da noite, a madrugada, sem se alimentar e vai fazer o seu café da manhã no dia seguinte, né? Tem muitas pessoas que querem buscar emagrecimento que pulam o café da manhã, sem saber que o café da manhã vai ser a refeição mais importante. Existem 2 estímulos que vão ajustar os seus relógios biológicos. Um deles é a exposição à luz solar logo nas primeiras horas da manhã, né? Isso faz um ajuste do seu ciclo circadiano. Agora, um outro estímulo é justamente o consumo do seu café da manhã. Então, esses 2 estímulos é que vão ajustar os seus relógios biológicos. Aí tem pessoas, Mirela, que faz uma grande refeição à noite, né? Chega em casa do trabalho faminto. E aí acaba com tudo à noite. E essa pessoa olha para mim e fala assim, doutor Vitor, eu não tomo café da manhã, eu pulo o café da manhã. Eu não tenho fome, doutor Vitor. Você pula o café da manhã. Você come um boi de noite, entendeu? Você come muito à noite. Então você precisa inverter isso aí, antecipar o horário da última refeição. A última refeição deveria ser o quê? Saladinha, legume. Leve, um omelete, um peixe, entendeu? Essa é uma refeição saudável. Essa é a conta. Essa é a conta. A conta fecha. A conta fecha dessa forma, entendeu? E aí, se você come mais cedo, eventualmente você vai ter fome no café da manhã, entendeu? E aí você começa a modificar esse padrão de comportamento seu, né? De comer uma grande refeição à noite e pular o café da manhã. Então, o que a gente sabe hoje, né? Os estudos mostram que o paciente que está tentando emagrecer, ele pula o café da manhã, ele tem uma tendência a compensar isso nas próximas refeições do dia. É um paciente que habitualmente chega no almoço faminto. Pois é, produção aqui vai almoçar ainda, não almoçou. Então, no caso dela... Ela vai comer um boi à noite. Um boi, entendeu? Então, veja, se você chega na próxima refeição, ali na refeição do almoço, com uma fome tremenda, e eu não sei você, mas quando você está com fome e você vai num restaurante Aquilo, por exemplo, a chance de você colocar no seu prato, não o que seja mais saudável, mas o que seja mais gostoso e palatável, é muito grande. Então. A minha sorte, no meu caso, é porque meu estômago é bem pequeno hoje em dia. Eu já me acostumei a comer pouco. Não consigo. Mas eu acho que se eu me acostumasse... O bicho ia pegar. O bicho ia pegar. O bicho ia pegar. Sobre o período pré-menstrual. As mulheres só querem açúcar, doutor Vitor. Eu quero um brigadeirozinho e ficam insanas. Não é por nada, porque é o hormônio ali, né? Aquela loucura. Eu tenho um exemplo vivo em casa, né? Minha mulher, que eu vou até dar o exemplo dela. Imagine você, Mirela, que loucura que acontece nesse período com a mulher. Porque, veja, minha mulher é uma mulher extremamente fitness, né? Atlética. Ela come muito saudável no seu dia a dia. Mas quando chega no período pré-menstrual... Depois que acontece ali a ovulação e você entra na fase luta, tem pico de progesterona. Despiroca. Esse hormônio ele termina estimulando áreas no cérebro da mulher que são responsáveis pelo aumento do apetite e pela recompensa. Então, as mulheres nesse período, elas só pensam em comida. E na maioria das vezes, essa comida é doce. Chocolate, sorvete, pizza também entra na jogada. Sim, o carboidrato é fantástico para essa época. Mesmo mulheres que nos outros períodos do mês
elas são extremamente saudáveis e elas conseguem recusar um doce com muita facilidade. Olha que coisa louca isso, né? No seu dia a dia habitual, se você é uma mulher fitness, você consegue recusar um chocolate com certa facilidade. Mas no período pré-menstrual, muitas vezes você não consegue. Não. A maioria das vezes você não consegue, tá? Porque é uma força química, é hormonal ali, um negócio, uma coisa muito barra pesada. Final de tarde, então, é a treva. destruidor, é a treva. Então essas mulheres costumam consumir isso, né? Esse carboidrato ali nesse período, né? E aí, qual é a minha dica para que a mulher passe ilesa por esse período, né? Se você está tentando emagrecer, como lidar com esse problema, né? Outra coisa que acontece também com a mulher é que a mulher que é atlética, é fitness, nesse período ela sente menos vontade de treinar. Né? Ela E infiltra. E também... Porque fica com aquela retenção de líquido total. Às vezes tem mulher que... Tem amigas minhas que mudam o corpo nessa época. Não muda o corpo de ficar obesa, nada. Mas ficam mais... Totalmente. Né? E aí essas mulheres, habitualmente, nesse período, elas se sentem feias. Elas se autocriticam muito. Não querem comprar roupa. Não quer fazer nada, né? Ela fica mais retraída. Então, qual é a minha dica para essas mulheres? Primeiro, aceitação, né? É uma fase que você precisa passar, é um momento do seu ciclo menstrual ali que isso vai acontecer. Então, você tem que ser, na verdade, você tem que olhar para você com um olhar cuidadoso, caridoso, né? Isso não significa que você vai ceder completamente às tentações, né? Então, o que é que eu costumo dizer? Orientar para essas mulheres. Por que não consumir um chocolate de melhor qualidade? Né? Um chocolate aí 70% cacau, sem açúcar, né? Adoçado com xilitol, eritritol. Hoje nós temos muitas opções no mercado de chocolates, doces interessantes de serem consumidos. E aí, nessa fase, o que é que você tem que fazer? Redução de danos. Se você não pode, né, controlar absolutamente essa força química e hormonal que acontece dentro de você, que tal você reduzir os danos fazendo o consumo de um chocolate de melhor qualidade? Verdade. Essa é uma boa estratégia. E, na medida do possível, tentar continuar fazendo atividade física, que não seja a academia de musculação. Qual a melhor atividade física para quem quer emagrecer, doutor Vitor? Olha, a melhor atividade física é aquela que você consegue fazer, é aquela que você faz, é aquela que você gosta, né? Alguns estudos sugerem que a corrida é uma modalidade que gera o maior emagrecimento, né? Eu sou suspeito para falar isso porque você é atleta, eu amo a corrida, né? Das modalidades do triatlo, a corrida é a que mais me agrada, né? E eu fiquei muito feliz de ler nesse trabalho, até um trabalho brasileiro escrito por uma equipe, um grupo de Belo Horizonte, que mostrou que, dentre as atividades físicas, a corrida é a que gera um maior emagrecimento. Mas é uma pena que envelhece a mulher horrores, né? Tem isso, né? Aquele balanço ali da a gravidade. Mas assim, na verdade, o que é que a gente quer que o paciente faça, né? Tem uma atividade intensa, né? Uma atividade intensa, uma atividade que aumente o seu gasto calórico e que, se possível, te gere prazer, né? Te gere uma sensação bacana de endorfina, entendeu? Então, é isso aí que a gente orienta. Se for zumba, tá tudo certo. Vai lá pra zumba. Com certeza. Entendeu? E gasta essas calorias lá na zumba. O interessante é se identificar, né, com o exercício e ter uma constância. E você sabia que tem pessoas, né, que são absolutamente sedentários. E eu faço a pergunta, e aí, o que é que você está pensando de fazer atividade física? A pessoa não gosta absolutamente de nada de atividade física. Isso é muito difícil, né? Como você vai manejar isso? Né? E aí, o que eu oriento para essas pessoas? Experimente, né? Vá numa aula de crossfit, faça uma aula experimental, né? O crossfit é uma das modalidades também que é muito interessante, porque o crossfit te dá todos os estímulos que o corpo humano precisa, o crossfit dá. Na aula de crossfit, você corre, deita, rola, levanta peso, agacha. Verdade. Entendeu? Fica naquele ciclo ali com a frequência cardíaca extremamente alta o tempo todo. Então, é uma excelente modalidade esportiva para quem está buscando emagrecimento. Logicamente que feito sob supervisão e com intenso controle ali, né? Claro. E sobre a importância do sono para a qualidade de vida, a qualidade também da alimentação, que isso engloba tudo, né? Eu começo, na verdade, as minhas consultas, né, conversando um pouco sobre a questão do sono, né? Porque
Se você não dorme bem, né, se você tem privação de sono crônica, se você entra pela madrugada trabalhando, estudando, vendo série, né, e você não tem um sono de qualidade, você sabia que, por não ter um sono de qualidade, você estimula a liberação de hormônios que vão aumentar o seu apetite, que vão te causar aumento do desejo por alimentos de teor calórico aumentado, né, como açúcares, gorduras. Além disso, você vai estimular a liberação de hormônios como cortisol, que vai aumentar a sua pressão arterial, vai ocasionar acúmulo de gordura na região abdominal, né? Fora que você não vai ter a mesma disposição para fazer uma eventual atividade física. Então, a regulação do sono é super importante dentro de um projeto de emagrecimento, né? Você tem que fazer de dia o que é de dia e de noite o que é de noite. Não vale a pena, entendeu? Claro. Muito, por exemplo, estudantes de medicina, que eu tenho vários pacientes estudantes de medicina que entram pela madrugada estudando, né? E comendo ali, aí vem um chocolate, entendeu? Primeiro, essa pessoa não vai conseguir ter um bom desenvolvimento acadêmico, né? Porque você precisa do sono para consolidar ali as informações, a memória e tudo mais. E segundo, que ele vai prejudicar toda a performance acadêmica dele no outro dia, entendeu? Isso sem se falar nos efeitos metabólicos de ganho de peso relacionados a mau humor, mau humor, tudo isso, entendeu? Então, o sono, para mim, é vital que esteja ajustado dentro de um projeto de emagrecimento. Tá vendo como a coisa não é tão simples? Não é. Engloba tudo. Engloba a vida inteira do paciente. A vida inteira do paciente. É por isso que as minhas consultas não são simplistas, entendeu, André? Claro. Elas são complexas, são prolongadas, né? Eu entro na vida do paciente. Eu quero descobrir tudo sobre ele, todos os aspectos da vida dele. E uma das coisas que eu mais peço para o meu paciente fazer é que antes do projeto de emagrecimento, ele obtenha clareza sobre o processo de emagrecimento. O que é obter clareza sobre o processo de emagrecimento? É você pegar um planner, né? E você mapear como é que funciona a sua semana. Muitas pessoas não fazem isso, elas vivem no automático, ela não sabe como... Ela sabe que na segunda-feira ela trabalha de tal a tal hora, mas ela não consegue, ela não coloca isso no papel, não mapeia onde é que ela vai encaixar a atividade física na segunda, onde é que ela vai encaixar a atividade física na terça, levando em consideração que ela leva as crianças na escola de manhã, entendeu? Então, claro. Então perceba que a obtenção da clareza de como é que funciona a sua semana, para que você possa encaixar ali o horário onde você vai fazer suas marmitas, né? O horário onde você vai no supermercado fazer as compras das refeições, né? Da alimentação saudável, o horário onde você vai treinar. Então, toda essa programação do projeto de emagrecimento precisa ser feita. Não basta só o paciente ir no consultório médico e vai receber uma medicação e a vida está resolvida, entendeu? Claro. Essa organização, essa obtenção de clareza sobre o processo de emagrecimento, o quanto antes você obtiver essa clareza, melhor, entendeu? Essa questão também de comer na rua e fazer marmita é importantíssimo para você? Olha, veja só. Se você tem uma boa consciência alimentar, independe de onde você vai comer, né? Logicamente que eu tenho pacientes, por exemplo, engenheiros, etc., que na obra lá é o que tem na obra, entendeu? Entendi. Não tem jeito. Não tem jeito. O ideal era que ele levasse a comida dele de casa, mas já que não teve essa organização para levar, ele termina comendo ele na obra. Pacientes políticos, né, que trabalham viajando aí pelo interior e aí termina comendo na casa das pessoas, não tem como negar aquilo, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, se você tem uma boa consciência alimentar, se você se atém ali à dieta que a nutricionista prescreveu para você, você consegue ir num restaurante aquilo e colocar absolutamente a alimentação saudável no seu prato. Que máximo. Quanto tempo, doutor Vitor, uma pessoa entra no seu consultório até fazer esse planejamento todo? Até concluir o processo de emagrecimento? Até concluir o processo. Isso é variável, né? Tem pessoas que são obesos extremos, que vão levar mais tempo no tratamento. Quiçá esse paciente vai ter que tratar pro resto da vida, né? Porque a obesidade é uma doença crônica. Então, muitos pacientes vão precisar usar medicação pro resto da vida. Isso não é verdade para uma paciente que tem um sobrepeso leve, né? Essa paciente com sobrepeso leve, a gente consegue manejar ela até sem medicação. Mas habitualmente não é o que eu faço, entendeu, Mirela? Claro. Os estudos mostram que um tratamento para emagrecimento feito somente com modificação de estilo de vida, ou seja,
dieta e atividade física, na imensa maioria das vezes, esse tratamento vai falhar, né? Ele vai falhar. É aquele 1% de pessoas que consegue seguir somente com dieta e atividade física. Por que isso? Porque à medida que você vai emagrecendo, o seu corpo lança a mão de estratégias para reverter esse processo de emagrecimento. Claro, os autossabotadores. O que acontece é o seguinte, ó, para cada 1 quilo de peso que você perde, seu apetite aumenta em 100 quilocalorias. Então, você começa a emagrecer e seu apetite começa a aumentar. Tudo isso na tentativa de fazer você comer mais e voltar para o estado estável, que era aquele estado lá de obesidade, entendeu? Então, veja como esses mecanismos acontecem. À medida que você vai emagrecendo, a sua taxa metabólica basal diminui. O que é isso, taxa metabólica basal? É o quanto de energia que você gasta nas 24 horas estando aqui em repouso, né? Para os seus órgãos, Claro. seu coração está batendo, você está produzindo calor, isso requer um gasto energético. A sua taxa metabólica basal diminui à medida que você vai emagrecendo. Então, são estratégias do seu corpo para frear ou reverter o processo de emagrecimento, né? Entendi. Então, é por isso que muitas vezes as medicações vão ser necessárias, porque essa pessoa vai começar a emagrecer, o apetite vai aumentar, mas eu bloqueei, né? Eu aumento o apetite com a medicação, né? E aí você pergunta, e aí, Vitor, mas essa pessoa vai usar medicação até quando, né? Como eu falei para você, existem pessoas que vão usar pro resto da vida, existem outras pessoas que, em algum momento ali do tratamento, quando a gente sentir segurança, a gente vai fazer uma tentativa de interrupção da medicação para ver como essa pessoa ela vai lidar com isso, né? Habitualmente, durante esse tratamento, a gente tem a oportunidade também de ensinar esse paciente como se alimentar. Então, durante o tratamento, é a oportunidade perfeita dessa pessoa ganhar esse entendimento sobre o que é uma boa nutrição, uma boa alimentação. Claro. Essa é a proposta, entendeu, Miranda? Bacana, é uma proposta de vida, uma proposta É uma proposta de incrível. vida. Você não, eu não quero que você use remédio pro resto da vida. Claro! Eu quero que você saiba se alimentar e transforme a sua vida e mantenha o seu corpo saudável, entendeu? Bacana, muito obrigada por ter vindo, adorei, foi incrível. É um projeto de vida. É um projeto de vida. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com